dia, bom dia, bom dia. Bom dia você, meu amigo. Bom dia você, minha amiga. A paz do Senhor para todos, amigos e amigas. Deus abençoe o seu dia, um dia de paz. Domingão de paz para todos. Em nome de Jesus. É o que eu desejo para você nessa manhã. Que a bênção de Deus nosso Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que a graça do Filho de Deus, que é Jesus, possa ser derramada sobre a tua vida nesta manhã, sobre os teus, em nome de Jesus. A poderosa mão do Eterno, aleluia, esteja sobre você, aleluia, te dando livramento. Vou ver aqui. Que a mão do Senhor, peço que vão compartilhando, vocês que já estão entrando, nosso amigo aqui. Gilvan. Entrando aqui, vão compartilhando. Momento da palavra da fé. A palavra de Deus que está acima de tudo e de todos. Aleluia. Convidando aqui os amigos a adicionar. Então compartilha. Porque a palavra, a poderosa palavra de Deus é que rege o mundo. Aleluia. E disse Deus, aleluia. Disse Deus em Gênesis, haja luz e houve luz. Aleluia. Disse Deus, haja grandes luminares. Haja um grande luminar para iluminar a terra. E assim se foi. Aleluia. Disse Deus, haja um luminar menor para governar o dia, e outro luminar maior para governar a noite. E assim se foi. Deus deu o governo do luminar menor para o dia. Deus chamou dia o que governava. Deus chamou dia. E do luminar que governava nas trevas, Deus chamou noite. Aleluia. E assim se foi. E Deus criou tudo pela sua poderosa palavra. Você que quer pedir oração, deseja pedir oração aí. Aleluia. Deixa aqui seu pedido de oração. Eu irei orar.
por você e a sua família. Eu irei clamar ao Deus do céu por você. Aleluia. Eu irei clamar ao Pai do céu. Aleluia. Por você. Aleluia. Eu irei buscar a Deus por você. Aleluia. Aleluia. E Deus irá responder. Deus, o grande Pai do céu. Aleluia. Glórias a Deus. Ele vai. A mosca chata. Deus vai mover a sua mão direita ao teu favor. Aleluia. Você que tem causas difíceis, você que está com problema, glória a Deus, de saúde, ou problema na área financeira, você tem fé nessa manhã. Aleluia. Você vai ser alcançado pela poderosa mão de Deus. O favor de Deus vai te alcançar nessa manhã. Então Deus disse para Josué: ser forte e muito corajoso, porque como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Com Moisés foi deserto, foi cajado e autoridade. Aleluia. O chamado de Josué foi diferente do chamado de Moisés. Por que que Deus disse isso para Josué? Ser forte e muito corajoso. Como fui com Moisés, assim serei contigo também. Aleluia. Porque Josué estava esperando, aleluia, no Senhor. Josué estava parado com o povo. Aleluia. Glória a Deus, no deserto. E Deus disse para Josué que era com ele. Não disse, aleluia. Josué não disse assim para Deus, não. Então, não quero. Mas Josué disse: se o Senhor é comigo, eu irei avante. Aleluia. Eu irei. Glórias a Deus. Aleluia. Josué não duvidou. Josué não reclamou. Aleluia. Josué podia muito bem dizer: aleluia.
Eu não vou. Mas Josué obedeceu. Josué obedeceu o Todo-Poderoso e disse: Eu irei atravessar esse Jordão. Eu irei com esse povo. Aleluia. Eu irei prosseguir, porque eu recebi de Moisés, aleluia, essa responsabilidade. E Josué, repito, Josué estava esperando, estava no processo de luto, aleluia, de Moisés. Foi como se Deus estivesse dizendo assim: por que que você está aí? Eu já te disse que eu sou contigo, foi eu que te escolhi. Agora com Josué foi diferente. Com Josué foi espada, batalhas. Com Moisés, aleluia, foi mais um, glória a Deus, um ministério mais de paz. Josué, ele tinha que ele mesmo guerrear. Moisés não. Moisés tinha o seu povo, não teve que guerrear com suas próprias mãos. Mas Josué ficava em linha de frente. Aleluia. Josué ficava na linha de frente juntamente com o povo, como um capitão de guerra. Glórias a Deus. E ali estava Josué enfrentando todas as batalhas e vencia. Ele vencia tudo, aleluia, porque Deus falou. E ele acreditou, então acredite. Se você conhece, sabe que Deus fez uma promessa para você. Não temas. Não temas que Deus é contigo. Glórias a Deus. Ele vai te dar a vitória, a condição. Se ele falou pela sua palavra, pela boca de alguns profetas, profetisa que era contigo, aleluia, não desanime, não temas, porque as profecias do Senhor se cumprem. Aleluia. A palavra do Deus eterno não volta atrás. Ela tem o fiel cumprimento. Glória ao eterno. Aleluia. Ela não vem na terra vazia. Aleluia. No tempo de Deus, ela se cumpre. Faça que nem Pedro e Daniel. Se você tem uma promessa, pode dormir tranquilo. Pode dormir sossegado, mas não é só para dormir. Aleluia. Porque muitos recebem uma promessa e dizem: não, eu vou ficar dormindo aqui. E Deus vai cumprir. Faça a sua parte. A pensou se Josué tivesse ficado dormindo no deserto? A pensou se Moisés também tivesse ficado dormindo? Não, Senhor, vou ficar aqui dormindo e o Senhor vai cumprir tudo. Vou ficar aqui dormindo e o Senhor vai batalhar por mim. Vou ficar aqui dormindo, o Senhor vai conquistar as nações por mim. O Senhor falou, o Senhor vai fazer. Mas Deus disse para ele: levanta-te, porque agora é contigo.
a jornada do deserto. Porque você tá choraminguando aí no canto. Já passou o tempo. Aleluia, o tempo da jornada, continuar a jornada. No deserto já. Aleluia, já é a hora. E Josué, aleluia, levantou a cabeça. Orou ao Senhor. Buscou a presença. Aleluia. Buscou de Deus. Glória ao Eterno. E Deus apareceu para Josué. E falou conforme ele ia fazer. Aleluia. Glórias a Deus. E Josué assim fez. Tudo conforme Deus ordenou. E o povo levantou. Teve uma audiência pública com todo o povo, Josué. E ali, glórias ao Eterno. Deus deu as instruções a Josué para o povo. E alguns líderes do povo ficou duvidando se Deus era com ele como tinha sido com Moisés no deserto. Aleluia. Glórias ao Todo-Poderoso. Aleluia. E ali o povo ficou esperando o primeiro sinal de confirmação da palavra que tinha saído da boca de Josué. Aleluia ao Todo-Poderoso. E eles ficaram esperando. A nuvem, a coluna de nuvem coberta o sol. E sobre eles uma coluna de fogo à distância. E a nuvem cobria eles. Quando eles desmontavam as tendas, desmontavam o tabernáculo. Para que eles não sofressem com o calor do sol. E ali eles ficaram. E Josué disse: ainda hoje passaremos esse Jordão. E todo o povo ficou murmurando em seus corações: como é que vai ser que ele vai passar? E alguns diziam: vamos ver se Deus é com eles como foi com Josué, como foi com Moisés, esse Josué. E Josué deu a instrução, chamou os levitas, colocou à frente, a distante do povo, 1000 metros, o povo ia longe, aleluia, da Arca da Aliança, aleluia, aleluia. Eles iam longe, e Moisés posicionou os levitas juntamente com a Arca da Aliança. Glória a Deus. Ali e deu ordem: vamos avante, que quando vocês pisar a palma dos pés, aleluia, assim diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês pisar a palma dos pés no Rio Jordão, ele vai se abrir ao meio. E todos glorificaram a Deus, e alguns murmuraram, não acreditaram. E ali eles começaram, e Josué recebeu a ordem de Deus: vamos avante, porque a nuvem se moveu e a coluna de fogo também. Aleluia. Glórias a Deus. E ali ele estava protegido por Deus. E saíram naquela jornada.
Quando chegou diante do rio Jordão, aleluia, alguns incrédulos ficaram murmurando, mas os sacerdotes não pararam, continuaram, continuaram, com a arca no ombro, 4 homens, com a, com a arca no ombro, escolhido por Deus, fazendo aquilo que Deus mandava, sacrificando quando Deus mandava em horas determinadas, um sacrifício ao Senhor. Aleluia. E ali Deus honrou. Conforme a palavra que saiu da boca de Josué, quando eles tocaram com a palma do pé, os levitas que iam levando a arca, quando tocaram a palma do pé na beira do rio Jordão, eles viram cumprido a palavra que saiu da boca de Josué. O rio Jordão se tornou uma barreira do lado direito e do lado esquerdo. Uma barreira muito grande. Abriu-se ao meio novamente, como abriu-se com Moisés. Em outro local. Aleluia. E eles glorificavam a Deus, e os incrédulos caíram com o rosto em terra, com suas hipocrisias. Aleluia. E os que acreditavam, pregavam um para o outro. Nós falamos que Deus era com Josué. Aleluia. E eles começaram a passar pelo meio a primeira vez. Josué já tinha passado a segunda, juntamente com os líderes que ainda estavam vivos. Amarão e outros. Mas aquela geração, aleluia, que passou foi a primeira, que foi os filhos deles, os netos, que passaram pela primeira vez, bisnetos, irmãos, aleluia, de sangue daqueles que ainda estavam vivos, aleluia, glórias a Deus. E ali eles contemplavam aquela maravilha. Aqueles que viram só falar, que via só suas mães contar, os seus pais contar, que Deus tinha abrido o Jordão no tempo deles, no tempo dos seus pais. Deus tinha operado maravilhas, estava contemplando de novo as maravilhas do deserto. Ele já tinha visto aquela nação nova, mas o rio Jordão abrindo, ele só via por história os seus pais e as suas mães e os seus avós contar. Quando aquela nação nova contemplou, aleluia, o que os seus pais falaram, que o rio Jordão tinha abrido, eles viram, aleluia, e glorificavam a Deus. As crianças, os adolescentes, os adultos, aleluia, de 30 anos, homens já preparados para a guerra, viram pela primeira vez o rio Jordão aberto. Aleluia. Porque os que entraram há 40 anos no deserto, aleluia, que era para uma jornada de 40 dias, por causa da desobediência deles, eles passaram 40 anos. Em 40 noites faz 800 anos, 80 anos, né? 80 não, 80. Passaram 80 anos no deserto, mais 40 por causa da desobediência. E aqueles que foram desobedecendo morreram todos. Deus estava dando uma nova oportunidade para aquela geração. Aleluia. No tempo de Josué, Deus estava dando uma nova oportunidade. Como Deus também dá uma nova oportunidade para nós.
Glórias a Deus. Aleluia. Hoje, nós só vê muitos dos nossos filhos, aleluia, das nossas famílias. Muitos não viram ainda a manifestação da glória de Deus. Só vê nós contar. Aleluia. Só vê nós contar que Deus se manifestou com a sua providência nas nossas vidas, no nosso tempo passado. Aleluia. Que Deus fez isso, Deus fez aquilo, mas eles não viram ainda. Muitos deles não viram a manifestação da glória de Deus. Manifestação do poder de Deus na vida deles. Não viram providência divina ainda. Mas no futuro de Deus, eles verão. Na minha geração, eu creio que meus netos vão ver o cumprimento. Aleluia. A minha geração vai ver o cumprimento da manifestação real da presença de Deus. A presença do querido Espírito Santo. Aleluia, real. Da presença do poder do Eterno. Só a presença. Só a presença cura tudo. Deus cura tudo através da presença dele. Quando você tem uma pessoa de grande autoridade, um amigo que você respeita, quando ele chega no ambiente, quando ele chega na sua casa, onde você está, você sente o temor, a alegria de ter aquela pessoa com você. Do mesmo jeito, é Deus, quando ele desce com a sua presença, se faz presente no ambiente, dentro da casa. Aleluia. Glória a Deus. Porque a promessa de Deus é através da presença. Deus está inundando o teu lar nesse momento, nessa manhã de domingo, 19 de abril. 19 de abril, Deus está inundando a tua casa com a sua presença nessa manhã. Então, quando a presença de Deus desce na terra, aleluia, ela toca pessoas, liberta, naturalmente, sem ninguém. Deus vai agindo através do seu Espírito Santo, aleluia, sem ninguém tocar. A presença domina, a presença cura, a presença inunda os corações aflitos e abatidos, corações enlutados, famílias enlutadas. Aleluia. A presença de Deus vem e sara tudo. A presença de Deus vem e sara, aleluia, aquela mágoa que está no teu coração. A presença de Deus vem real, aleluia, e cura aquela ferida que está na tua alma. A presença de Deus vem e cura aquele sentimento de rejeição, aleluia, que você teve no passado, rejeitado pelo teu pai, incompreendido pelos teus amigos. A presença vem e cura, aleluia. Você que não era muito bem visto pelos seus amigos, que não era aceito no meio dos seus amigos, aleluia, a presença vem e cura a tua alma. A presença vem e cura o teu espírito, aleluia.
Porque a maior doença hoje da humanidade é a doença da alma. É a doença da alma. E só tem um que pode curar. Só tem um que pode curar. É isso aqui, ó. É Deus, através da sua palavra. É o Deus Todo-Poderoso. O Deus que nunca foi visto por ninguém. O Deus que nunca viu, o Deus invisível, mas presente. Você pode dizer, eu nunca vi esse Deus. Eu nunca contemplei ele, não sei onde ele mora. Muitos dizem, por ignorância, que pessoas que não têm fé. Aleluia. Pessoas que não têm esperança na vida, que foi roubado a sua esperança na sua adolescência. Foi roubada a sua fé na sua adolescência. Aleluia. Foi matada a sua fé. Aleluia, na sua adolescência. Aleluia, e você diz, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Mas Deus vai restaurar a tua alma amanhã desse domingo. E vai restaurar a tua fé. Vai te dar experiência com Ele. Ele vai aparecer de uma forma especial para você, com providência. Com providência para você, se manifestando para você de formas sobrenatural. Aleluia. E você vai pedir perdão a Ele. Você vai pedir perdão Todo-Poderoso e vai dizer, aleluia, não, vai dizer que nem Jó. Antigamente eu só te via falar, só via falar do Senhor, mas agora os meus olhos te vê. Jó, quando estava na sua maior prova, foi aonde Jó contemplou a beleza do Todo-Poderoso. Jó era um homem muito importante. Aleluia. No seu tempo, um homem de grande autoridade, que ele dizia nas suas provas, Jó 40, Jó 1, aleluia, 1 de Jó, ele diz, aleluia, glória ao Senhor. Ele diz em um das, que eu não estou me recordando o capítulo, que ele diz, aleluia, essas exatas palavras que eu falei. Ele diz também mais, eu amaldiçoe o dia do meu nascimento. E Jó estava na prova. Mas Jó disse, quando a mulher de Jó disse, amaldiçoe-se teu Deus e morre. Aleluia, ele disse, pois fala como uma louca mulher. Eu vim de lá, eu voltarei. E Deus fez uma pergunta a Jó. Jó, onde tu estava quando eu criei a criação? Fiz os fundamentos da terra. Aleluia. E criei tudo. Jó ficou sem resposta. Aleluia. Mas Jó disse, eu estava contigo. Porque ele já estava, todos nós, o nosso espírito é eterno. Nós já existíamos nos projetos de Deus, nos projetos eternos. Na eternidade, todos nós já existíamos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós já existíamos de eternidade a eternidade.
Nós só somos um espírito, eu sou um espírito habitando em um corpo de carne. Eu não sou uma aleluia. Eu sou um espírito habitando num tabernáculo de carne. Aleluia. Porque a minha carne ela vai murchar, morrer. Desculpa aí que a internet tá caindo. Eu sou um espírito habitando num tabernáculo de carne. Você também. Todos nós. Nós somos um espírito habitando num tabernáculo de carne. Aleluia. Essa carne vai murchar, vai envelhecer e iremos ser sepultados. Mas o nosso espírito, assim permanecemos fiéis e dignos e santos diante de Deus. Iremos voltar, a nossa alma, o nosso espírito, a qual Deus, o fogo de vida que Deus deu, voltará para Deus, o Pai. Aleluia. E nós retornaremos para a eternidade, para todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Nós viveremos uma vida eterna, aleluia, na eternidade. Glórias a Deus. Teremos uma vida eterna. Todos aqueles que foram fiéis ao Senhor, que faziam um concerto com o Senhor, faziam uma nova aliança com o Todo-Poderoso, com Jeová, o Senhor dos Exércitos, através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Todos esses são chamados filhos de Deus. Então vamos, aleluia, retornar à nossa origem espiritual, do jeito que o Pai é, e os anjos, Jesus Cristo, nós também seremos, e assim permanecemos fiéis. Nós seremos imortais, nunca mais morreremos. Aleluia. Viveremos eternamente. Aleluia. A morte não terá mais poder sobre o nosso corpo mortal, porque ali o corpo mortal não existirá mais. A nossa carne não existirá mais. E se cumpre a palavra a qual o apóstolo Paulo falou: onde está a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado. Nós já teremos vencidos na morte. Nós vamos morrer conforme Jesus Cristo morreu e outros morreram. Mas o nosso corpo espiritual jamais será destruído. Nós somos matéria, feito de duas matérias, matéria humana e a matéria espiritual. O corpo humano e o corpo espiritual. Aleluia. O corpo espiritual é perfeito, o corpo humano é imperfeito. Eu já me vi várias vezes no meu corpo espiritual. Aleluia. Então, Deus, em sua perfeição, você diz: eu nunca vi Deus e já nunca vai ver.
porque Deus é pura santidade, puro e santo. Aleluia. Se alguém vê Deus, morre. Algumas pessoas dizem, se você vê outras coisas, eu não vou falar porque hoje tá aí com muitas leis aprovadas, quando as pessoas aí me entender mal. Se você vê símbolo tal durante o ano, você morre. Se fizer uma coisa e não aparecer assim, aqueles que têm entendimento, têm sabedoria, vão entender. Senão você não aparecer, você vai morrer durante o ano. Mas tenha certeza que a vida e a morte está na mão do Todo-Poderoso. Eu vou contar só um exemplo. Não estou com intolerância religiosa. Entenda. Estou dando exemplo. Pessoas que são espíritas, no começo do ano, ou no fim do ano, ou na data determinada, eles colocam numa bacia com água. E ali faz uma simpatia e diz: a pessoa que não aparecer o seu rosto é nessa bacia, durante o ano vai morrer, não vai chegar ao fim do ano, vai morrer. E aqueles que aparecer a sua imagem, o seu rosto, permanecerá. Quantos já erraram? Porque são coisas humanas. Diz que são coisas espirituais. Eu não vou dizer que é sim, mas não determina tempos de vida. Eu afirmo. Quem determina tempos de vida é aqui, ó. Essa palavra de Deus. É Deus que determina. Deus disse para o homem, o homem antigo, Adão e outros: você vai viver 120 anos. E outros no nosso tempo hoje, já tem pessoas de mais de 150 anos, 135, 125, e Deus dando vida longa hoje. Então, o que é que Deus quer que você faça? Quebra essas amarras que te prendem. Porque só Deus sabe o tempo da tua partida. Mas tenha certeza, você não vai sair dessa terra, teu corpo não vai tombar e vai para a sepultura antes que tudo que Deus determinou se cumpra. É isso que eu quero falar. Profecias antigas, promessas antigas que Deus falou, você vai ver todas elas cumpridas. Todas elas se cumprirão na tua vida, para a glória de Deus, e quando tudo terminar, a tua carreira, aí você parte. Terminar a tua missão. Hoje eu tenho 48 anos. Tem uma grande promessa de Deus. Só vou sair dessa terra quando tudo cumprir. Seja ainda verão coisas maiores Deus fazer através de mim. Eu afirmo com convicção, vocês ainda verão coisas maiores Deus fazer através de mim nesse Brasil, nesse Iguatu e por onde Deus enviar. Coisas maiores vocês verão Deus operar onde eu for, carregando que todos nós somos condutores da presença de Deus hoje. Condutores de uma presença. Condutores da glória de Deus. Condutores da arca. A arca hoje simboliza o Espírito Santo,
que nós carrega a presença. Então valorize aquilo que Deus te deu. Você é condutor da presença, da arca, da aliança, com o Espírito Santo. Então no Antigo Testamento a arca da aliança era o objeto mais simbólico, mais poderoso. O local entre os dois querubins Deus manifestava. E hoje nós somos condutores da arca da aliança, condutores da presença de Deus. Então entre dois querubins, na tua vida, Deus desce todo dia com a sua presença. Aonde você vai? No amanhecer do novo dia, Deus desce e faz presente para a glória do seu nome, fala contigo. Muitas vezes você não entende, você não tem entendimento, porque Deus tem prazer de falar com os seus filhos na terra, com os seus escolhidos, para a glória do seu nome. Então vamos fazer a oração da fé agora, a oração para Deus libertar, Deus curar. Deus, em nome de Jesus, eu determino cura, libertação sobre todos aqueles que estão ouvindo ou vão ouvir ou depois essa live gravada. Que o Senhor possa curar, possa libertar a todos de todo tipo de enfermidade. Você que tem diabetes, seja curado agora. Diabetes alta, seja curado, controlado agora, passará a ser pré-diabético, em nome de Jesus. Você que tem, aleluia, problema de hipertensão, toma um medicamento controlado, seja curado agora, em nome de Jesus. Volte ao normal, desentupa essas veias que estão no teu cérebro, entupindo para que desses problemas, você que tem sofrido já, problema cardíaco, ou aqui lá sente pontada na veia que bombeia o sangue no teu coração, sente pontadas no teu coração, do lado direito, no meio do peito, até sente gosto de sangue na boca. Eu determino agora, veia que não está entupida, agora que bombeia o sangue para o coração, eu dou uma ordem agora, desentupa. Senhor, envia o teu anjo e faz um cateterismo nessa pessoa agora. Desentope essa veia em nome de Jesus. Opera esse milagre. Pessoas que estão em UTI e vão passar por cirurgias de coração para colocar um marca-passo, faça um milagre. Envia teu mesmo anjo e faz um cateterismo, faz uma cirurgia nesse coração. Pessoas que têm coração crescido, doença de Chagas, aleluia. Toca neles agora, Senhor, com a tua presença. Anjo de cura, toca nessas pessoas e cura, traz a cura e a bênção de Deus agora, em nome de Jesus. Anjo de libertação, toca nessas pessoas e liberta de todos os males. Anjo cirurgião, faz essas cirurgias nessas pessoas nessa manhã desse domingo. Cirurgia de coração, cirurgias de hérnia, cirurgias de caroços no corpo, com pequenos caroços que apareceram no corpo, mas fazendo essas cirurgias. Cirurgia de câncer na garganta, câncer no intestino, câncer na cabeça, cara. Tumores na cabeça, tumores na garganta, tumores no intestino. Vai fazendo essa cirurgia, anjo cirurgião. Dá anestesia, faz essa cirurgia nessa pessoa, nessa mulher, nesse homem, nessa manhã desse domingo, 19 de abril, para que eles vejam
a manifestação da tua glória e possa testemunhar para todos. Foi Deus que fez na minha vida. Abençoe o irmão Jussier, Senhor, que está passando por um processo de recuperação de pós-operatório em Fortaleza. Que o Senhor possa curar aquele irmão totalmente. Aleluia. Possa recuperar aquela mínima cirurgia dele para a glória do teu nome. Aquilo que o médico não pode fazer, que o Senhor possa fazer por ele, em nome de Jesus. Aquilo que também eu te peço pela sua filha, que está naquele estado de depressão, perdeu a voz e ficava dentro do quarto, está começando a sair. A última vez que eu conversei com ele, que o Senhor possa dar saúde àquela jovem, em nome de Jesus. Recupera aquela jovem totalmente, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Pai, te peço por todos que pedem oração, que o Senhor os alcance nessa manhã. Alcança a minha mãe, alcança o meu irmão, toda a minha parentela, todos aqueles que te servem e aqueles que não te servem, que não tiveram encontro contigo ainda, eu te peço. Teu encontro com eles se revela para eles, em nome de Jesus. Eu os abençoo, meus cunhados, concunhadas, amigos, guarda todos, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Tenha um domingo de paz dentro da cidade de Iguatu, no teu bairro, na tua rua, todas as cidades do Brasil. Que tenham um domingo de paz, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Fica todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Bênção profética nessa manhã de domingo, em nome de Jesus, para a tua vida, para os teus, em nome de Jesus. Amém.